Aí, Mari. Oh, ó o teu Oi, amigo Tuti. Pablo, tudo bom? Oi, Pablo. Tudo bem? Tudo bem? Ai, tudo bem, e você, Tuti? Tudo jóia, Mari. Como é que tá? Tá preparada esse momento live na tua vida? Pois é. Tô aqui, à disposição. Olha, tem bastante gente Tem aqui entrando. bastante. Olha, Jonas o Felipe, Jonas. Oi, Jonas. olha, um monte de gente que você conhece. Muito bem. É, então a gente está aqui hoje. Ah, obrigada pelos corações. Manda muito coraçãozinho mesmo para essa moça que é uma querida e que hoje está aqui na live do Corpo Presente. Para quem não sabe, essas lives elas acontecem todas as quartas e sextas-feiras, sempre às 18 horas. Tem o objetivo, o intuito de colocar o corpo presente, que é um trabalho corporal, na rede, né? Colocar esse corpo presente para rodar e para que mais pessoas possam conhecer, se beneficiar, aqueles que gostariam de realizar um trabalho corporal. E hoje a Mariana Brandi, que não tem Instagram, mas está aqui pelo compartilhado do acontecimento, ela vai falar com a gente, porque ela é uma pessoa que está fazendo trabalho desde 2018, né, Brandi? Isso. Com a companhia de teatro, e agora você faz as aulas também desde o ano passado. E aí eu tive muito prazer em chamar essa pessoa para dividir essa hora aqui comigo e a gente poder conversar um pouco de como que, bom, primeiro a história da Brand, né? Que eu acho que, afinal de contas, todo mundo que está aqui gostaria de ouvir ela falar um pouquinho da história dela, da relação dela com as artes e como que o trabalho Corpo Presente ele colabora, vem contribuindo, colaborando com o olhar dela, né, desse corpo da cena, desse corpo como arte educadora, né, e no corpo dela mesma, obviamente, né, que acho que antes de mais nada é você com você mesmo, né. Então, Brandi, eu gostaria muito que você se apresentasse e falasse de você. Difícil, hein? Não é não. Depois eu chamo a tua mãe e ela vai falar, ó, Ah, ai, é, ah, eu, para me apresentar, né, acho que é importante dizer que eu sou de Itapevi, que é a minha cidade, e uhum. aí eu nasci aqui, minha família toda é daqui, que é uma cidade perto de São Paulo, né? E isso é muito importante na minha trajetória, porque diz sobre os lugares por onde eu passei, por onde eu pude passar e o que despertou o quê, né? Assim, acho que a trajetória nas artes, eu sou, eu moro num bairro aqui e do lado do meu bairro, tipo, muito perto da minha casa, tem uma escola de dança. Então, quando eu era muito pequena, eu fiz balé muito tempo e voltava aí, voltava aí, voltava e eu gostava muito, sempre. Tem? Deu uma Tudo quedinha, mas certo? tudo bem, Deu, tudo mas certo. voltei. Formosa. Mas acho que isso é importante, assim, né, dessa trajetória, porque então eu sempre fiz, sempre tive envolvida com isso, e aí sempre gostei muito de escrever na escola também e tal.
E isso me fez. Eu tive uma professora de artes maravilhosa que me fez procurar o teatro, assim, que ela falou, cara, acho que é pra você, você vai adorar. E aí eu fui, assim, sem noção nenhuma, né? Fazer um curso técnico, super, tipo, do Teatro Macunaíma que tem aqui numa cidade próxima, né? Então eu fui, era caro, eu lembro. E aí ia todo dia, era uma loucura, assim, e super Uhum. profundo. E lá eu me dedicava muito, muito mesmo, né? E às vezes com pessoas ao redor que não se dedicavam tanto, mas eu super me encontrei mesmo no teatro. E aí, depois que acabou, fui fazer graduação de teatro também, ainda sem entender muito. Acho que por conta da cidade também, né? Tem isso de não ter uma vida cultural. Então é difícil entender o que é uma vida cultural sem você estar inserido nisso, né? Tipo, ir ao teatro, ir ao cinema, e não tem muito aqui. Então, quando eu fui para São Paulo, que eu comecei a entender realmente a dinâmica, grupos e como que funciona mesmo e tal, e aí na graduação. E aí eu fiz o curso do NAC, que foi um marco também importante, que foi mais ou menos onde a gente começou a se conhecer, né, Tuti? É, Porque do foi lá, curso na verdade, né? foi lá, Foi no NAC, é. exatamente. Que é um curso que eu fiz muito importante, foi muito importante na minha formação. E aí de lá saiu uma companhia de teatro, que aí foi onde eu e a Tuti nos conhecemos. Então, hoje eu me dedico, né, a dar aula num projeto social e eu tenho questionado muitas coisas sobre a importância mesmo do teatro e das artes na vida real, né, para além do nicho São Paulo, que é muito legal conhecer, mas qual que é a potência e a necessidade disso para fora dali, o que eu posso oferecer e como que é esse corpo, né, que está como que é essa cena que é dar aula, né? Porque dar aula Uhum. é você estar em cena muitas horas por dia, né? É uma performance ali muito louca. Então eu tô Vou te dar nesse um texto. momento. Eu vou te dar um texto É, que eu achei aqui. O Professor Performer, você conhece? Da aí eu Naira acho que eu já li Tiori. um pouquinho, mas me Eu dá. achei esse texto na minha casa esses dias, estava fazendo uma faxina, uma limpeza, e eu falei assim: bom, eu vou deixar esse texto aqui, porque não vale a pena jogar fora. Então, se você souber de alguém para quem vale a pena dar o texto, eu tenho um aqui. Pra mim, dá pra mim. Tá guardado já. No momento do presente, ou te mando pelo correio também, pode ser, para Itapevi. Ah, vou mandar pelo Jonathan. Vou mandar pelo Manda, Jonathan manda. para você, Junto com os tá? orgânicos. Isso, junto com os orgânicos. Então, me fala um pouquinho, para além do corpo presente, ou para quem do corpo presente, né, que é, na verdade, a matéria de conversa, mas antes, né, do corpo presente, Mari, fala da tua relação com o teu corpo um pouco, como que você é, trabalhou o corpo para você fez a técnica clássica, mas e depois no teatro, como você vinha trabalhando esse corpo, qual era a tua relação com ele, como você sentia esse corpo antes da gente começar o nosso trabalho? Você tem essa memória para dividir com a gente? Ai, muita memória, né? Muita memória. Muito, sempre foi muito presente essa inquietação para mim. Acho Uhum. que teve algumas etapas. Você falou antes da gente começar, mas para mim eu já ia dizer do agora, mas acho que eu vou fazer esse exercício, porque eu acho que eu comecei nessa coisa de investigar o corpo um pouco cedo na minha leitura, sabe? Numa coisa Uhum. meio técnica, meio cedo, eu acho. Então, acaba sendo para mim até hoje, né? Que agora está mudando, eu acho. Mas uma série de técnicas que a gente vai aprendendo, algumas servem, outras não. Hoje eu consigo discernir o que, que eu quero do que eu não quero, sabe? Porque Uhum. eu sinto que na minha formação, muita gente falou muita coisa. Ai, respirar certo é assim. Não, respirar certo é assim outro. Não, o pé tem que ficar assim. Não, o pé tem que ficar assim outro. Não, até no teatro, né? Tipo, não, o pé tem que ficar paralelo. Não, tanto faz como fica o pé. Não, o foco é aqui.
Então, acaba sendo um pupurri de coisas, né? Uhum, E sempre o que me chamou mais, que eu me senti mais inteira mesmo, foi nos momentos de improvisação, assim. De uhum, improvisação consciente e onde tudo pode, mas você escolhe, sabe? Você pode escolher. Tem alguns lugares que não permitem muito isso, né? São meio rígidos e tal. Então foram, acho que, os momentos que eu me senti mais livre. Isso eu tenho entendido que é muito importante, né, para o corpo. Essa uhum, liberdade. Porque é isso, antes de ser um corpo em cena, precisa ser um corpo eu, bem construído, né? E eu, uhum. às vezes, leio que, como eu comecei um pouco cedo, talvez essa construção do corpo eu, com o corpo que tem que ser um algo outro, né? Meio que se bagunçou. É bom, né? Maravilhoso, muitas experiências, São exposta a muitas muitas coisas. experiências, é. E isso me dá a possibilidade de fazer julgamentos. Mas ao mesmo tempo eu sinto que hoje eu tenho conseguido, tipo, entender, sabe? Ah, isso aqui é importante para mim e óbvio que vai reverberar em cena, ou na Uhum, aula, ou em tudo, uhum. né? Que eu Ou, faço, querendo ou ou não. até mesmo, né, Brandi, você ter uma base desse corpo eu, que eu adorei isso em você, esse corpo eu, e a partir dele você poder colocar coisas e tirar também, né? Porque é isso, você fala assim, primeiro é importante eu me construir, né? Eu ter um corpo bem construído. E depois, o que você quiser colar por cima e tirar, você vai ter sempre esse corpo eu construído, né? Porque é um corpo que pode dizer não, né? Sim. Assim, é, isso parece bobo, mas é muito verdade. Às vezes as pessoas têm leitura sobre o corpo que você não concorda, ou você, sei lá, propõe coisas, né? Que você tem que poder dizer, olha, acho que pro meu corpo não é que não, você não vai fazer isso, você pode fazer, mas pro meu corpo eu vou fazer assim agora. É o melhor para mim nesse momento. E aí, quando eu concordar com você, eu vou seguir, sabe? Ou então, sim, eu topo mudar tudo. Porque às vezes tem isso, né? Uma coisa radical que você tem que mergulhar, mas você tem que topar, sabe? Não pode ser uma coisa tipo academia, que você fica repetindo e aí você não tem consciência, não tem. Não pode ter liberdade mesmo, fica na mão do olhar do outro, né? Isso é muito ruim. Sim, sim, eu acho que você está falando dessa coisa da instrução corporal mesmo, né? De uma instrução corporal. E eu estava me referindo assim, quando você pode, porque, enfim, você é uma pessoa das artes, né? Você ter um corpo de base construído e que está de acordo com essas escolhas conscientes que você percebe que são pertinentes para você, né, nesse momento da tua vida e que, em cima disso, você pode revirar, você pode respirar diferente no exercício, você pode fazer o que for, porque quando você sai disso, você tem um corpo. Você não está à mercê de várias possibilidades, né? E muitas vezes, dependendo do nível de interferência, né? Às vezes a gente tem até que fazer escolhas de saber se aquilo para você, aquele caminho é bom ou não, né? Como eu contei, acho que eu contei aqui na última live, né? Que eu adorava capoeira. Eu adorava capoeira. Eu comecei a fazer capoeira, eu fazia capoeira, era para fazer 2 vezes por semana, aí pulei para 3, aí pulei para 5, aí era 7 dias por semana. Todos os dias eu jogava capoeira, amava, amava jogar capoeira. E um dia me chamaram para fazer uma performance e eu fui levantar minha perna e a minha perna não tinha nenhuma sutileza de movimento, ela levantava para dar um chute mesmo. E aí eu falei, nossa, meu corpo está muito pesado, está muito maçudo, tá com a musculatura muito densa, né? E aí naquele momento eu precisei optar. Eu falei assim, não adianta eu querer fazer capoeira 1 vez por semana, porque eu não vou parar, entendeu? É muito bom. E aí eu optei naquele momento que eu não queria ser capoeirista, mas eu queria continuar no meu universo da dança, dessa minha pesquisa corporal, e eu abandonei a capoeira com a maior dor no coração. Mas eu parei o trabalho, porque realmente eu vi que muscularmente estava interferindo naquilo que para mim era primordial,
né? Que era ter um corpo trabalhado, que era para ter um corpo flexível, harmonioso, né? Não só um corpo de força, que a capoeira, por mais que eu fizesse alongamento, por mais que eu fizesse vários outros, não compensava, porque era muita força, muita força. E nesse momento eu tive que fazer uma escolha, né? E eu escolhi, né? Uhum. Então, que é o que Bibi Santos. Então, que é isso, né? Acho que faz parte das escolhas também. Sim, é exatamente isso. Até a gente conversou sobre isso, né? Um tempo atrás, você me contou essa história e é isso Conta mesmo. para todo mundo. Ai, Chuti, Só que olha na eu já você. contei 2 vezes. Porque são Mas é. marcos, né? São marcos de escolhas que a Sim, gente vai fazendo, né? E assim como a gente, né? No nosso universo da dança, do teatro, né? Ou da corporalidade, a gente fez escolhas, a gente faz escolhas, né? As pessoas também, elas podem fazer escolhas, né? Daquilo que elas querem, né? Para o corpo delas. Tipo, você quer fazer uma coisa só num movimento repetitivo, né? Que a gente fala muito do movimento com sentido, né? Então, quando você vai para uma academia, por mais que você transpire, né, o que você leva, né, com você, né, na tua musculatura, né, no direcionamento. Se você tem esse objetivo mesmo de só ter um corpo malhado, é um bom caminho. E não discordo disso, as academias estão aí, esses trabalhos estão aí. Mas se você não se reconhece nesse lugar e às vezes não sabe nem para onde ir, né? Das entrevistas que eu fiz, assim, eu vi muita gente dizendo: ah, eu gosto, mas eu não gosto de ir para academia, eu não gosto dessa coisa de corrida, né? Eu me sinto esquisita e eu realmente não tenho, não sei. Aí quando você fala dançar, as pessoas falam: ah, eu adoro dançar. Mas as pessoas também não têm essa compreensão de que isso seja um trabalho corporal e que tipo de dança que ela gostaria de fazer. E aí, lógico, né? Aí vem uma ramificação de possibilidades onde o corpo presente ele é um caminho, né? Que já, na verdade, ele já bebe de várias fontes aí também, de mestres da dança, né? Do movimento, que são aliados, né? Nessa construção desse trabalho, né? sim, sim. É, eu acho que tem muito disso mesmo, de entender. Quer dizer, é isso que você falou, né? Para mim é importante entender o corpo para além da imagem do corpo, né? Eu tô dentro, eu tô aqui, então eu vejo muita gente nesse lugar e isso traz muito sofrimento. Isso traz muito sofrimento e é difícil entender, né? Às vezes a Que gente fica tipo de falando, sofrimento você presenciou, Mari, nesse lugar? ah, eu já vi pessoas, por exemplo, questão de ser gordo ou magro, né? Por exemplo, Hum, claro que a gente tem que procurar a saúde e ter o corpo que a gente quer ter, mas não necessariamente você precisa se punir porque você tem um biotipo X ou Y, ou, por exemplo, tipo, eu sou mais baixa. Assim, eu nunca vou ser alta, então não tem por que eu me punir por eu ser baixa, né? Eu ficar ruminando, porque eu acho importante a minha imagem, porque na verdade as pessoas pensam nisso, mas é um exercício, né? Não pensar nessa coisa do olhar do outro de fora, né? Esse olhar do outro que mede, só que esse outro também é você que está olhando e falando, ah, tipo, você tá gordo, ou ah, você tá magro, ou ah, seu movimento não é leve o suficiente, ou nossa, você em cena é X ou Y, você né? não E deu para isso. você não nasceu para isso. Isso é um trabalho mesmo. Você desconstruir e passa por uma série de camadas que o corpo carrega isso. Você olhar para si a partir do corpo, porque o seu corpo tá ali. Agora, é muito triste ver essa experiência corporal empobrecida, né? Que é só realmente você ir lá e fazer assim. Eu tô fazendo assim. Tipo, só fazer. Eu gosto de fazer isso, eu faço também, corro, faço coisas e entendo a importância, eu gosto quando eu faço. Mas não é só porque eu acho que eu fico mais magra ou mais forte pela imagem, né?
tem que ser uma coisa que você sente também por dentro. Porque eu acho que quando você tá sentindo mesmo, você vai estar bonita, né? Tipo, e acabou. É, Dá pra porque esse na outro. verdade, esse estar bonito ou bonita, né, tem a ver também com o espaço que você ocupa no mundo, né, que você se permite ocupar no mundo. E dentro dessas falsas imagens, né, de aceitação que passam, se você não se reconhece, é como se você não fizesse parte desse mundo, né? Então você cria uma ausência de si, né? Ou você cria também um corpo de guerra, porque você quer afrontar todo mundo. Quer dizer, as respostas, elas podem ser tanto de introversão excessiva como de extroversão excessiva, porque não encontra esse lugar da calma, da tranquilidade, da paz de você ser aquilo que você é, né? Sem ter que responder a determinado tipo de exigência ou padrão, né? Do que é colocado como o certo, né? E com certeza o certo de 2021 não é o mesmo certo de 1950, que não é o mesmo certo de, né, do Botticelli, que não é o mesmo certo de um monte, né, de tempos, épocas, lugares, olhares, né, modas, estilos, aceitações, né, que isso muda com o vento, né? Com o vento. Hoje é legal ser branca, amanhã todo mundo tem que estar preto, moreno, e aí, né? é, Cada hora é uma coisa. E você mesmo, né? Onde é que você tá, né? Exatamente, exatamente isso. Mas É é, uma loucura, mas é. é uma loucura, é uma loucura. E aí, Brandi, você lógico que isso tudo você vem desenvolvendo esse olhar, né? Você vem desenvolvendo essa tua percepção do teu corpo, do teu movimento, da importância disso. E como foi o desenvolvimento desse corpo no teatro, antes do corpo presente? Estou falando tudo antes do corpo presente. A gente vai chegar lá devagarzinho. Ah, tá bom, tá bom. Cara, eu acho assim, de pensar, porque tem muitas coisas, né? Eu vou falar um pouco, eu acho, de quando me deu um estalo real para esse corpo no teatro, que era um corpo que eu gostava, que eu queria que, sabe, que eu olhava e falava assim, ah, eu acho que esse corpo aí eu gosto, sabe? Assim, eu consigo fazer e eu gosto, né? Não me parece tão distante, eu concordo, não sei. Que foi no NAC mesmo, né, com o Lee Taylor e o Hércules Moraes. Uhum. Mas, assim, lá foi um movimento muito curioso que eu senti, porque todas as coisas que a gente fazia eram de reorganização do corpo e relaxamento. Eu sou toda tensa. Então, Aham. tipo, relaxamento e respiração, coisas que hoje eu olho, eu acho que estão muito ligadas a essa construção do eu, mas em nenhum momento eles falaram sobre isso, tipo, nesse lugar. Era muito prático, assim, você observava as mudanças mesmo, uma preparação. Então tinha muita coisa de relaxar, de soltar, de sentir o corpo leve, de controlar sem enrijecer. E isso Uhum. era linkado com uma leitura de cena que eu concordava também. Então, ver referências cujos corpos você olha e fala, cara, é realmente uma obra de arte isso que essa pessoa está fazendo com o corpo dela, né? Não é só, sei lá, a pessoa não está só falando em cena ou está só agindo espontaneamente de um jeito que agrada ou que é engraçado, né? É realmente cuidado, cuidado sem ser partiturado, né? Uma Uhum. partitura delicada, né? Eu já tinha visto muito isso, ah, vamos fazer partitura, partitura é aquela coisa rígida, né? E lá tinha tudo partiturado, mas era uma partitura sensível, delicada, que tinha a ver com a sua respiração, com a sua, com a sua leitura do que era o mundo, sabe? Do seu posicionamento enquanto artista, individualmente, no universo, aquilo que você estava criando no momento de fazer a cena, no momento Uhum. presente ali da cena. E isso para mim foi um divisor de águas, porque meio que me libertou no sentido do que eu posso e o que eu não posso fazer,
do que eu consigo, o que eu não consigo, assim, Uhum. do que, não sei, muitas barreiras que se criam, né, desses estereótipos do teatro. Ah, você tem que ser muito estourado, ou você tem que conseguir chorar a qualquer momento, você tem que Uhum. coisas, né? Você pega um texto, você tem que conseguir bater na mesa e gritar e tal, né? E não é Uhum. isso. Tipo, não é nada disso. E lá eu entendi que não era nada disso e que eu não precisava ser outra pessoa para poder estar em cena, sabe? O que eu tinha já era totalmente suficiente. O meu olhar era muito suficiente. E tudo que eu precisava era trabalhar tecnicamente, entender a partitura que eu precisava, entender modulação. A gente não falava na peça, né? Mas seria entender a modulação da voz, entender. Mas esse caminho do eu estava muito presente. Agora falando, estou entendendo várias coisas. Mas esse É caminho muito do eu legal. Eu te é falo que muito fazer live legal. é a coisa mais legal do mundo. Eu te falo. Não é Nossa, muito invenção, é legal. totalmente real. É isso mesmo. Continua. Não, mas é isso, assim, desse caminho, desse eu que eu tava falando antes, né, que linkou, mas desse eu, desse poético, né, que carece dessa leitura do eu pro mundo e do meu olhar, dessas experiências que eu tenho que você não tem, que ninguém tem mais, só eu que tenho. E como que Uhum. eu organizo isso para colocar o que eu acho que é mais sensível, mais importante, mais urgente, né? A peça que a gente fez era sobre educação pública, então tinha muita urgência de dizer aquelas coisas e de dizer aquelas coisas daquela maneira e não de outra maneira, sabe? Era tudo, cara, é essencial que seja desse jeito. É essencial que eu ande de um lugar ao outro nesse momento. É fundamental. E isso traz sei lá, um peso, uma carne, né, para a pessoa que está em Uma cena, assim. propriedade, né? Uma propriedade. É uma Isso. propriedade, né? Porque você cria, você constrói, você é a dona daquilo e é o teu, tudo do teu tamanho, né? Do teu tamanho e É. dos outros que estão com você, né? É completamente justo e encaixado, né? E Sem até so... de quem tá. Desculpa, Tuti. Imagina, sem sobrar sem sobrar, sabe, rebarba de cena. Sim. Sim, e precisa ter alguém para fora que queira isso também, porque alguém precisa mostrar que é possível você viver isso, para depois é isso, né? Como você falou do eu que monta e desmonta e cola e faz o que for. Hoje em cena eu tenho muito mais liberdade, assim, eu consigo observar de fora, falar, porque no Doc Educação, que foi a peça que a gente fez, Caiu um pouquinho, mas acho que já está recuperando. Brande, brande. Deu uma queda aqui, mas a gente já vai trazer ela de volta. Tá muito legal ouvir a Brande falar sobre a experiência dela no teatro e na construção do corpo na cena. Aqui, e vou adicionar ela de novo.